Nessa parte da aula, nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Pois é, tá aqui o carinha para você, o triângulo retângulo, né? E isso aqui tá escrito no quadro só, cá, toa. Você já vai gravando, só cá, toa. Vai ser importantíssimo para você poder usar com bastante eficiência e rapidez essas razões, tá? Do que você está falando, professor? Bom, quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo? O seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos envolvidos aqui. Só que ângulo é esse? Pois é. Vamos bem com calma aqui, tá? Nós temos aqui o nosso querido triângulo retângulo com ângulo de 90 graus. Nós vamos escolher um dos dois ângulos agudos. Nas questões, nos exercícios, fique tranquilo. Esse ângulo normalmente é dado para você, tá? Não precisa se preocupar com isso. Bom, então, partindo do ângulo de baixo, que eu vou chamar de θ, ele é um ângulo agudo, né? Um ângulo entre 0 e 90 graus, né? Pois é, a partir do momento que eu defini esse ângulo aqui, olha só o que acontece. Os catetos, cada um deles vai ter um nome especial, tá? Bom, o lado maior continua sendo a nossa querida hipotenusa, que eu vou simplificar, hip, tá bonitinho, né? Aí assim, ó, esse é um cateto e esse é o outro cateto. O cateto que está encostado no ângulo, nesse ângulo aqui, ó, que eu escolhi, o cateto que está encostado nesse ângulo é chamado de cateto adjacente, que eu vou chamar de AD, ADJ, adjacente, bonitinho, né? Ó, se quiser saber essa palavra, ó, cateto adjacente. Beleza? Pois é, o cateto, o que é a palavra adjacente na língua portuguesa? Adjacente quer dizer encostado, ao lado, né? Então, o cateto que está encostado no ângulo é o cateto adjacente, é o AD. O outro cateto, aquele cateto que não encosta no ângulo que eu estou usando, o ângulo agudo que eu estou usando, é chamado de cateto oposto. Ele se opõe ao ângulo, ó, ele está oposto ao ângulo. Eu vou chamar de OP, né? Então esse outro cateto ali, né? Esse aqui, ó, que você está vendo é o cateto adjacente. E esse outro cateto aqui é chamado de cateto oposto. Por que ele é o cateto oposto? Porque ele se opõe, ele não encosta no ângulo. Tranquilo? Aí você vai dizer, tá, e o que é esse só cá toa que você marcou aqui? Só cá toa é muito importante. Por quê? Porque ele traduz pra gente as razões trigonométricas. Quais são elas? As razões trigonométricas nos dizem que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pela nossa querida hipotenusa. Então, seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá aqui, ó. Só. Seno é oposto pela hipotenusa. Só. O cosseno do nosso ângulo θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Então, K, ó, cosseno é adjacente pela hipotenusa. Toa, a tangente do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente, ó, tangente é o oposto pelo adjacente. Então, você vai gravar isso aí pela essa palavrinha aqui que você está vendo. Só cá toa. Seno é o oposto pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Tangente é o oposto pelo adjacente. Beleza? Ah, professor, mas como que eu vou usar isso num problema? Fica tranquilo, que nós vamos fazer um monte de exemplos agora e você vai entender como é que usa. Mas eu quero que você apenas decore essa palavra e entenda quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Uma coisa importante aqui a ser falada. Se eu estivesse analisando o ângulo de cima, se esse fosse o ângulo fornecido para a gente, tá? A hipotenusa continuaria sendo esse lado, mas os catetos mudariam. Se o ângulo fosse esse aqui, ó, o cateto adjacente seria esse, que está encostado nele, e o oposto seria o outro. Então você vai ver o triângulo que foi fornecido, vai ver o ângulo que foi dado. O cateto que estiver encostadinho naquele ângulo é o adjacente.
O outro que não está encostadinho naquele ângulo é o cateto oposto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60 graus. Alguns vestibulares fornecem essa tabelinha aqui para você, do seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Outros vestibulares não fornecem. Então é muito importante que você saiba isso aqui de cor, tá? Bom, vou te mostrar um macetezinho bem legal. Preste atenção na sequência aqui primeiro, tá? É assim, ó. Você monta essa tabelinha com 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Do jeito que eu coloquei aqui. Aí é assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Espera um pouquinho que isso demora, tá? O tudo sobre 2 demora. Tudo sobre 2. Aí só não vai raiz no 1. Então, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Ah, professor, e a tangente? Pois é, a tangente não aparece nesse esqueminha. E é por isso que eu já vou cantar uma musiquinha muito legal para você conseguir decorar isso aqui. Musiquinha de Natal, tá, amiguinho? Olha só, a tangente é assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá? Então é isso aqui a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Presta atenção na musiquinha que ela é bem legal, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Vem, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai lá, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Gostou da musiquinha? Tá bom então. Olha só, determine o valor de x nos triângulos abaixo. Todos têm um ângulo de 90 graus, então são triângulos retângulos, né? Você tá vendo aqui que tem os 60 graus, o 12 e o x. Tá vendo aqui bonitinho? Então, nessas situações, quando você tem esse ângulo agudo aqui, ó, tá vendo, ó, 60 graus, e um lado, você consegue calcular todos os outros lados que você quiser no triângulo retângulo, usando quem? As razões trigonométricas. Os ângulos que nós temos aqui são 60, 45 graus e 30 graus. Então nós vamos usar aquela tabelinha que a gente aprendeu na musiquinha, né? Você que está no 9º ano, né? Geralmente os professores fornecem isso na prova. Vestibular normalmente dá, mas não é sempre, né? Então o legal é até saber a musiquinha. Como é que era mesmo, ó? 30, 45 e 60, lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Espera aí. O tudo sobre 2, como sempre, demora, né? Ó, vamos de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Rei, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lá, 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 lá. E vai, né, amiguinho? Tá bom. Ó, alternativa A pra você, bonitinha. Vamos entender como é que usa o nosso querido, nosso lindo só cá toa. Beleza? Como é que usa o nosso querido só cá toa? Primeira coisa, vamos identificar, né? O ângulo é esse, 60 graus. Quem é o 12 centímetros? É a nossa querida hipotenusa, IP. Quem é o X? É o cateto que está encostado no ângulo? Não, o que está encostado é esse aqui, ó. Então o X é o cateto oposto, OP. Então, veja bem, eu não vou usar as 3 fórmulas que estão ali. Não, eu vou escolher uma delas para usar. A primeira dica para você é essa, eu vou escolher uma delas. Ou eu vou usar o só, ou eu vou usar o cá, ou eu vou usar o toa. Eu que decido. Agora veja bem, qual fórmula é mais adequada para resolver a alternativa A? Eu preciso de uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. É assim que eu decido. Eu quero uma fórmula que tenha oposto e hipotenusa. Qual delas tem oposto e hipotenusa? O só. Ó, seno é oposto por hipotenusa. O K, ó, cosseno é adjacente pela hipotenusa. Tem um adjacente, eu não quero essa. O toa, tangente é o oposto pelo adjacente. Tem adjacente, ó. Eu quero uma que tenha oposto e hipotenusa. É o só.
É assim que eu decido a fórmula que eu uso. Então eu vou usar a fórmula do só. Seno do ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o ângulo? 60 graus. Olha só como é que eu escrevo. Na alternativa A. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? O 12. Então, o seno de 60 graus é o oposto dividido pela hipotenusa. É o x dividido pelo 12. Aí eu vou na tabelinha e eu tenho o seno de 60 graus. Ó. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí eu coloco aqui o valor. Raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 12. Virou uma proporção, né? Lá da aula razões e proporções. Multiplica cruzado quando é assim, né? Então, 2 vezes x, ou seja, 2x, igual a 12 vezes a raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. X igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. Aí só divide o 12 pelo 2, tá? O raiz de 3 não, né? Quando é multiplicação, divide um só deles. 12 dividido por 2 é 6. Então, a medida x passou a ser 6 raiz de 3. Tá em centímetro ali, né? Centímetros. E essa é a resposta da nossa querida alternativa A. 6 raiz de 3 centímetros. Agora vamos fazer a B e a C, tá? Agora nossa querida alternativa B. Tá aqui bonitinho para você. Mais um triângulo retângulo. Vamos identificar quem é quem, né? Pois é, aqui está o ângulo agudo de 45 graus. Esse X aqui, ó, é o maior lado do triângulo, né? Que se opõe ao 90. Então é sempre a hipotenusa. O maior lado é sempre a hipotenusa. E esse 10 centímetros? É um dos catetos, né? É o cateto oposto ou é o adjacente? Pois é, o ângulo está aqui, né? Ele não está encostado no ângulo? Então ele é o cateto adjacente. Ad. O oposto seria aquele ali, ó, que se opõe ao ângulo, que não encosta no ângulo. Beleza? Então olha aqui que bonitinho, né? Eu preciso de uma fórmula que tenha o adjacente e a hipotenusa. Pois é, o só diz que o seno é o oposto pela hipotenusa. Essa aqui não é. Essa tem oposto de hipotenusa. Eu quero uma que tenha adjacente e hipotenusa. É o K, cosseno do ângulo, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então vamos lá. Quem é o ângulo aqui? 45 graus. Então vamos lá? Cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é o 10 centímetros. Não precisa botar centímetro aqui, coloca no final. Só 10, né? Dividido pela hipotenusa, que é quem? O x. Né? Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é o 10, pela hipotenusa, que é o x. Qual é o cosseno de 45? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 igual a 10 dividido pelo x. Multiplica em cruz credo aqui, né? Cruzado, né, amiguinho? Ó, raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 10, que é 20, né? O raiz de 2 está multiplicando, não tá? Então ele vai para o outro lado dividindo. Então o que acontece? X igual a 20 dividido pela raiz de 2. Você tem que tomar cuidado aqui, tá? Eu corrijo prova e tal, e dou aula pra galerinha, né? E fiz isso a minha vida inteira quase. E eu noto que muitos alunos fazem o seguinte. Ah, o raiz de 2 ele tá multiplicando, é para ir dividindo. Mas como fica ruim se eu botar ali embaixo, aí eu coloco em cima. Daí fica 20 raiz de 2. É, só que aí fica errado, né? Se é embaixo, vai fazer o quê, né? Agora vamos fazer o quê? Vamos racionalizar, que é o que a gente aprendeu na aula radiciação. Então, x é igual a 20 dividido pela raiz de 2. Quando a raiz fica embaixo, que nem você está vendo, multiplica pela raiz de 2 em cima e pela raiz de 2 embaixo, né? É a raiz de 2 que está embaixo. Então, ficou 20 raiz de 2. Quanto é que é a raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4, que é 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 também pode ser entendido como sendo a raiz de 2 elevado ao quadrado. Aí corta o quadradinho com a raiz, dá o 2. Então, já grava isso, né, amiguinho? Não vamos mais ter dúvida nisso aí, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Assim como raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Pronto. É o númerozinho que está dentro da raiz, tá? Aí eu divido 20 pelo 2. Tá aqui, ó.
10 raiz de 2. Vamos ver a unidade que está sendo usada, centímetros. Então a resposta para a nossa querida alternativa B, a medida x é essa que você está vendo aqui. X igual a 10 raiz de 2 centímetros, tá? Agora a nossa querida alternativa C. Vamos identificar quem é quem aqui? Então tá. Tá aqui o 30 graus, tá vendo que o ângulo agudo tá aqui embaixo, né? Esse é o 30 graus, é o cara que eu analiso, beleza? Bom, aí é o seguinte. Esse lado maior aqui, ó, é a hipotenusa, não é verdade? Que se opõe a 90 graus, tá vendo, ó? Pois é, eu não quero nada com a hipotenusa. Não tem nada de hipotenusa aqui, eu não quero calcular a hipotenusa, então deixa ela fora. Pois é, o x tá encostadinho no 30 graus, né? Quem tá encostadinho no ângulo é o cateto adjacente. Adjacente quer dizer encostado, ao ladinho, né? Então esse x é o cateto adjacente. E o outro cateto que não encosta no 30 graus, que é os 6 metros, é o cateto oposto. Então agora eu preciso de uma fórmula, daquelas três ali, ó, que tenha oposto e adjacente. Qual fórmula tem oposto e adjacente? Pois é, o só, seno é oposto pela hipotenusa. Não, não quero hipotenusa. O K, cosseno é adjacente pela hipotenusa. Não, não. Eu quero uma que tenha oposto e adjacente. É o TOA. Tangente é oposto pelo adjacente. Tá aqui. Então essa é a fórmula que eu vou utilizar. Tangente, qual é o ângulo? 30 graus. Tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Quem é o oposto? O 6. Quem é o adjacente? O x. Então, tangente de 30 graus é igual a 6 dividido pelo x. A tangente de 30 graus, tá aqui, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Igual a 6 dividido por x. Né? Agora, multiplique em cruzado aqui, em cruz credo aqui, né? Raiz de 3x. 3 vezes 6, 18. Passo raiz de 3 dividindo. X é igual a 18 dividido pela raiz de 3. Aí deixa assim, né? Raiz embaixo, né? Não pode, né, amiguinho? Já aprendeu isso, né? Aula radiciação. Então, vamos continuar aqui, ó. 18 dividido pela raiz de 3. Vamos racionalizar esse negócio aí. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, né? Tá aí. Então ficou o quê? X igual 18 raiz de 3 dividido por... O que a gente aprendeu antes, que eu falei antes? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3. Tá? Mais rápido isso, hein? 18 por 3. 18 dividido pelo 3 é 6. Então a resposta final para o x, 6 raiz de 3. Deixa eu ver a medida. Metros. Então, 6 raiz de 3 metros. Essa é a resposta final para a nossa querida alternativa C. Né? É assim que você usa o soca à toa, né? Você identifica o que você quer calcular, os ladinhos, e aí decide qual das três fórmulas usa, né? E aí quando é o 30, o 45 e o 60, você usa essa tabelinha aqui, tá? Depois a gente vai ver com alguns outros ângulos diferentes. Aí a gente vai ver uma tabela de razões trigonométricas. Isso vai rolar também, tá? Mas quando é o 30, o 45 e o 60, nos vestibulares principalmente, eles quase sempre pedem para utilizar esses valores aí, tá?